hoje você vai aprender os 3 tipos de predicado sem demora, sem enrolação e ainda vai testar os seus conhecimentos aí nas questões de concurso que eu coloquei para você fixar o predicado verbal, verbo nominal e nominal. Sem enrolação, vamos que vamos! Oi, gente, que bom ter você aqui de volta comigo. Meu nome é Nubia Soares e esse é o seu canal Meu Português 1000. Hoje nós vamos aprender sobre os predicados e vamos que vamos para o conteúdo, porque também tem questões nesse vídeo, como é de costume. Nesse vídeo você vai também praticar já o seu conhecimento aí. Então vamos estudar os predicados? Nós temos 3 tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Mas para eu entender os tipos de predicado, é legal que eu compreenda já sujeito. Se você não assistiu a esse vídeo sobre sujeito, depois você dá uma assistida, vai ficar aí o link na descrição do vídeo e também nos cards no final, e você pode entrar lá e aprender os 5 tipos de sujeito. Mas se você já dá conta, vamos aqui agora aprender os 3 tipos de predicado. O primeiro tipo de predicado que nós temos é o predicado verbal, o segundo o nominal e o terceiro o verbo nominal. Mas o que é um predicado? O predicado é aquilo que eu falo, é a declaração que eu faço sobre o meu sujeito. Então, em uma oração simples, eu tenho um sujeito, tenho um verbo e tenho o predicado. O verbo faz parte do predicado, é tudo que eu falo sobre o sujeito. Vamos a um exemplo para você verificar? A professora Nubia Soares ensina tudo sobre língua portuguesa gratuitamente. A professora Nubia Soares ensina tudo sobre língua portuguesa gratuitamente. É uma verdade. E aí, qual é o sujeito? Para você que já entende de sujeito, você sabe que é a professora Nubia Soares. Todo o restante ensina língua portuguesa gratuitamente é o meu predicado. Depois que eu retiro o meu sujeito, que eu separo o meu sujeito, todo o resto é predicado. Olha só que simples. Você separa o sujeito, o restante é predicado. E aí, esse restante, que é a declaração sobre o sujeito, a gente vai aprender agora a classificar. Ver qual é o verbal, qual é o verbo nominal e qual é o nominal, ok? Então, vamos lá? Só mais um exemplo para você identificar aí o que é o predicado em mais um exemplo para fixação. Vamos lá. Os pássaros entoam sua linda melodia. Olha esse exemplo aí. Qual é o sujeito? Os pássaros. Então, todo o restante entoam suas lindas melodias. Isso aí é o meu predicado. Tá vendo? Detalhe para você. O verbo faz parte do predicado. Não se esqueça, ok? Tudo que sobra depois que eu retiro o meu sujeito, eu chamo de predicado. E agora que você já sabe separar aí um predicado, vamos para o primeiro tipo de predicado, que é o predicado verbal. O que é um predicado verbal, professora? O predicado verbal é aquele cujo núcleo é um verbo. Olha que fácil! Então, a palavra mais importante desse predicado tem que ser um verbo. Mas detalhe para você, tem que ser um verbo nocional, um verbo significativo. Aquele verbo que a gente chama de ação. Andar, correr, comer, vestir, sair. Todos esses verbos não indicam uma ação realizada pelo sujeito? Então, esse verbo vai ser o núcleo do predicado verbal. Então, para eu saber se o predicado é verbal, é só eu analisar se ele tem um verbo de ação, um verbo nocional. Se tiver um verbo nocional, esse predicado vai ser verbal. Mas preste atenção no detalhe, porque quando a gente chegar lá no predicado verbo nominal, você vai ver que tem uma mistureba de tipos de predicado aí. Vamos a um exemplo para você verificar como que é o predicado verbal? Abigail bagunçou toda a sala. Abigail bagunçou toda a sala. Abigail é o sujeito. O predicado é bagunçou toda a sala. E aí eu tenho um verbo nesse predicado que é o verbo bagunçar. Esse verbo é um verbo de ação, não é mesmo? A ação de bagunçar realizada pelo sujeito que é Abigail. Ela realizou a ação de bagunçar. Então, se esse verbo é um verbo de ação, o meu predicado é chamado de predicado verbal. Tranquilo para você?
Vamos ao exemplo número 2 para a gente fechar predicado verbal? Maria e Ana fizeram compras no shopping. O meu sujeito aí é um sujeito composto, Maria e Ana. Todo o resto fizeram compras no shopping é o meu predicado. E aí, qual é o verbo desse predicado? Para eu entender de predicado, eu tenho que saber identificar esse verbo e saber de que tipo que ele é. O verbo desse predicado é o verbo fazer. Fizeram aí no passado, tá vendo? Então, o verbo fazer também é um verbo que indica ação. Então, esse predicado é chamado de predicado verbal, porque ele tem um verbo que indica ação ali do sujeito. Tranquilo para você o predicado verbal? Então, o núcleo desse predicado é um verbo de ação. Simples, muito simples, né? Então, vamos para o tópico 2, que é o predicado nominal. O predicado nominal, ele tem como núcleo uma característica, uma palavra da classe nominal, um adjetivo, um pronome ou um substantivo, mas na maior parte das vezes será um adjetivo mesmo, uma característica. E um detalhe importante sobre o predicado nominal é que todo predicado nominal tem que ter verbo de ligação. O verbo não pode ser de ação, porque se o verbo for de ação, você já viu que o predicado vai ser verbal. Então, para o predicado ser considerado nominal, o verbo é de ligação. Se você não sabe ainda quais são os verbos de ligação, eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas também vou colocar aí para você uma imagem constando aí todos os verbos de ligação, porque são pouquinhos e você vai entender claramente. Lembrando que os verbos de ligação, eles fazem a ligação do sujeito para uma característica, eles ligam essas duas coisas. E eles indicam um estado, né? A forma como aquele sujeito se encontra. É por isso que depois dele geralmente vai vir uma característica, ok? Então vamos lá, predicado nominal tem verbo de ligação e o núcleo é sempre um nome. E nesse caso vai ser uma característica, um adjetivo. Vamos ao exemplo. A cozinheira está nervosa. O sujeito é a cozinheira, um sujeito simples. Está nervosa é o meu predicado. Olha só, esse verbo, o verbo está aí, conjugado na terceira pessoa do singular, ela ou ele está, ele é um verbo que indica estado. O verbo estar indica estado, assim como o verbo ser. Então, olha só, se ele não indica ação, toda vez que o verbo for de ligação, o meu predicado, ele é um predicado nominal, porque ele não pode ser núcleo desse predicado, porque ele é considerado um verbo fraco. O núcleo vai ser a característica. O núcleo, então, desse predicado é a palavrinha nervosa. Então, toda vez que eu tiver como núcleo ali um adjetivo ou um substantivo, lembrando que na maior parte das vezes será um adjetivo mesmo, que é característica do sujeito, eu vou ter um predicado nominal. E como conhecimento extra aí para você, essa característica aí relacionada ao sujeito, nervosa não é característica da cozinheira? Então, essa característica aí transitória, passageira, eu chamo de predicativo. Predicativo do sujeito. Ok, mais um exemplo dos predicado nominal. A prova foi difícil. Esse foi aí é o verbo ser no passado. Foi. Então, ele é um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Então, ele não pode ser o núcleo do meu predicado. O núcleo do meu predicado, né, foi difícil, é a característica difícil, que é característica do sujeito à prova. Se a característica é que é o núcleo, o meu predicado é predicado nominal. Eu tenho um verbo de ligação mais característica, predicado nominal. Tranquilo aí o predicado nominal para você? E aí a gente parte para o nosso terceiro tipo de predicado, mas antes eu quero pedir para você já clicar aí no like, já se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque esse canal, olha só, é tudo que eu precisava quando eu estudava para concurso. Além de conteúdo, eu já tenho questões para fixar. Olha só, não é legal para você? E você não paga nada por isso, então já se inscreva aí, já clica no like pra gente saber se você tá gostando. Vamos lá para o nosso terceiro tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. Se no predicado verbal o núcleo é um verbo de ação, no predicado nominal o núcleo é uma característica porque o verbo é de ligação, é considerado verbo fraco. No predicado verbo nominal eu tenho as duas coisas.
a mistura dos dois predicados. Então, eu tenho nesse predicado verbo nominal um verbo de ação e tenho também uma característica. Eu vou ter uma característica, que pode ser característica do sujeito, predicativo do sujeito, ou predicativo do próprio objeto. Então, eu tenho ali as duas coisas ao mesmo tempo dentro do meu predicado. Vamos ver, então, como é que funciona aí? Olha o exemplo. Maria chegou eufórica com a notícia. Meu verbo é o verbo chegou. Quem chegou foi a Maria. Então, a Maria é o meu sujeito simples. O meu predicado é chegou eufórica com a notícia. O verbo desse predicado é chegou. O verbo chegar é um verbo que indica ação, não é isso? Chegou. Então, ele indica ação. Então, esse predicado é verbal. Ele tem um verbo de ação. Só que preste atenção, ele tem um outro detalhe. Ele também tem uma característica. Eufórica aí, olha só, é uma característica, não é? É uma característica do sujeito, da Maria. Então, eufórica, característica da Maria, predicativo do sujeito, isso significa que eu tenho os dois. Eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Nesse caso, eu classifico o meu predicado como predicado verbo nominal. Olha que tranquilo. E você tem mais um exemplo aí pra gente fechar os três tipos de predicado, que é: Eduardo deixou Mônica emocionada. Deixou. Deixou é um verbo de ação. Sim, então esse predicado é verbal. Mas olha só, eu tenho a palavra emocionada aí. Emocionada é uma característica, não é? É característica aí de Mônica, do objeto. Então, se eu tenho, além do meu verbo de ação, eu tenho uma característica, nesse caso aí vai ser predicativo do objeto, da palavra Mônica aí, eu tenho então predicado verbo nominal. Eu tenho um núcleo verbal e um núcleo nominal, tá vendo? Dois núcleos. Por isso que eu chamo ele de verbo nominal. Compreenderam aí tranquilamente qual é a diferença entre os três? Resumindo aí antes das nossas questões de concurso. O predicado verbal, o núcleo é um verbo, e eu não tenho característica no restante, um verbo de ação. No predicado nominal, o verbo é verbo de ligação e você pode parar lá no slide e anotar esses verbos de ligação. O verbo é de ligação e o núcleo desse predicado é uma característica, não é isso? E o meu terceiro tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal, eu tenho os dois núcleos. Eu tenho um núcleo verbal, um verbo de ação, e tenho também uma característica, um predicativo, que pode ser do sujeito ou pode ser um predicativo do próprio objeto, uma característica de outra palavra dentro do próprio predicado. Tranquilinho aí pra você? Vamos então para uma parte que eu gosto muito, que eu sei que é muito importante para vocês, que são as questões de concurso para vocês praticarem aí e fixarem o conhecimento de vocês. Vamos lá então para a primeira questão? Observe aí. Assinale a alternativa que contenha predicado verbo nominal e predicativo do objeto. Então, você tem aí as duas coisas, preste atenção. Vai ter que ser um predicado que tenha um núcleo verbal e um núcleo nominal, ou seja, uma característica, tem que ter os dois, mas essa característica é de uma palavra dentro do próprio predicado, não é do sujeito. Vamos lá ver? A alternativa letra A. O meliante entregou os companheiros do crime. B. Eduarda e Júlia estavam na calçada. Lembrando que para você analisar o tipo de predicado, você tem que saber aí, verificar direitinho o tipo do verbo, ok? Letra C. A polícia saiu vitoriosa contra os bandidos. Será que é isso? E letra D. Os militares consideraram os sujeitos culpados. Da mesma forma, quando você precisar aí do gabarito para conferir suas questões, as suas respostas, você pode pedir que eu posto aí para vocês nos comentários. Questão número 2 diz assim: no trecho em destaque, os alimentos eram caros? Podemos afirmar que A. O sujeito é simples e o predicado nominal. B. O sujeito é composto e o predicado verbal. C. O sujeito é simples com predicado verbal. E letra D, o sujeito é composto e o predicado nominal. E aí, o que você acha? Qual é a alternativa que você marcaria aí nessa questão? Que é uma questão para você analisar aí tanto o sujeito
quanto o predicado, o tipo de predicado. Já relembrando, se você não assistiu o nosso vídeo sobre sujeito, já clica aí para você assistir, porque com certeza é muito importante para o seu concurso. Vamos lá então para a nossa terceira questão. Todas estão presos na delegacia e eles aguardam um julgamento, temos predicado nominal e predicado verbal, respectivamente. Certo ou errado? E aí, qual alternativa você marcaria? Eu quero ver as respostas de vocês aí nos comentários pra gente discutir a questão e em breve vai sair vídeo discutindo e analisando todas essas questões que eu tô colocando nos vídeos, ok? Se você acha que vai ser uma boa, já pede aí pra eu saber que isso vai ser interessante pra vocês, essa discussão das questões, ok? Nós vamos ficando por aqui, um grande beijo pra você e não deixa de colocar o seu like aí. Um abraço!